Olá pessoal, tudo bem? Professor Diego falando com vocês aqui. Essa é a minha primeira videoaula de Ciência e Tecnologia dos Materiais, tá? Onde eu vou mostrar para vocês todos os parâmetros que a gente consegue retirar de uma célula unitária. A primeira célula unitária que eu vou demonstrar para vocês é a célula unitária cúbica simples, famoso CS. Não é Counter-Strike, é a célula unitária mesmo. Então o que eu vou tirar para vocês dessa célula unitária? Consigo demonstrar o número de átomos que tem nela. Demonstro também o número de coordenação. Depois, consigo tirar o parâmetro de rede. Depois, o volume da célula unitária. O fator de empacotamento da célula. E por último, eu pego alguns elementos da tabela periódica e demonstro a densidade desses elementos se eles fossem constituídos dessa célula. Beleza? Então já deixa um like aqui para dar uma ajuda no engajamento do vídeo, tá? Se inscrevam no canal aí para dar uma força para o professor. Sejam bem-vindos, chega de enrolação e bora para os exercícios. Vamos ler o enunciado então. Considere o sistema cristalino cúbico simples, o CS, e determine: primeiro, o número de átomos básicos. Depois, o número de coordenação. Depois, o parâmetro de rede em relação ao raio atômico. O volume da célula unitária em relação ao raio atômico, o fator de empacotamento atômico e, por último, as densidades do ouro, do níquel e do zinco se possuíssem esse sistema cristalino. Vocês vão ver depois que esses três elementos aqui, eles não possuem o sistema cristalino cúbico simples, mas se possuíssem, qual seria a densidade desses elementos. Então está aqui o sistema cúbico simples. Embora lá no capítulo 2 do Callister vocês aprenderam que pelo modelo atômico da mecânica quântica, um átomo é representado por um núcleo e o resto são nuvens que orbitam no sistema ondulatório, aqui nós vamos considerar sempre o átomo como sendo uma esfera rígida. Tá? Então considerem sempre uma esfera rígida para o átomo. Então a cúbica simples, né, em cada aresta do cubo, eu vou ter um átomo de esfera rígida. O que eu preciso saber então? Aqui nós temos um modelo de uma esfera, né, uma esfera inteira. Se eu dividir essa esfera no meio, duas partes aqui, cada parte dessa aqui vai representar uma meia esfera. Correto? Divido mais uma vez, e cada gomo, né, ou cada fatia, representa um quarto de esfera. Faço mais uma divisão, né, então corto aqui no meio, esse um quarto de esfera tem a representação de 1/8 de esfera. Por que eu estou demonstrando isso aqui? Isso significa que de uma esfera completa aqui, esse gomo se encaixaria aqui, ó, nesse 7/8 de esfera. Para uma célula cúbica simples, tá? Toda vez que eu tiver a representação deste gomo aqui, ó, significa que eu tenho 1/8 de esfera. Então, cada gomo desse aqui representa 1/8 de esfera. Beleza? Então, nós temos aqui a nossa célula unitária cúbica simples. E o primeiro item do enunciado pediu o número de átomos básicos. Significa quantos átomos eu tenho dentro dessa célula unitária aqui. Né? Então seria isso. O número de átomos básicos é a quantidade de átomos que se encontra dentro da célula unitária. Se eu disse para vocês que cada fatia aqui, cada pedaço desse aqui era 1/8, eu só preciso contar quantos 1/8 eu tenho aqui dentro. Como eu tenho 8 vértices aqui em encontro, né? Então significa que é 8 vezes 1/8 e o número de átomos que tem aqui dentro é exatamente um átomo. Então beleza, eu encontrei o número de átomos básicos. Agora eu sei que dentro da célula unitária simples eu tenho apenas um átomo.
A próxima parte, a próxima etapa seria encontrar o número de coordenação. O que seria o número de coordenação? O número de coordenação é o número de átomos vizinhos mais próximos ou o número de átomos em contato. Veja só, aqui eu consigo ver onde ou o local que os átomos se encontram. Então eles estão encostando um no outro aqui, né? Então aqui eu tenho uma coordenação. Então o número de coordenação é quantas vezes um átomo está encostando em outros átomos. Veja, essa é a representação da célula unitária cúbica simples, representando os átomos em tamanhos menores. Vamos imaginar esse átomo aqui. Quantas vezes ele vai encostar em outros átomos? Sendo que é a mesma representação dessa esfera maior aqui. Embora aqui eu coloquei em esferas menores para ter uma visualização melhor da direção, porque se eu colocasse em esferas maiores desse ponto aqui, eu não conseguiria demonstrar onde que ele está encostando ou está em contato em outros vértices. Então vamos lá. O primeiro contato eu posso se dar para o lado esquerdo aqui, ó. Depois, lá atrás, esse átomo também encosta lá atrás. Então o mesmo átomo verdinho aqui encosta aqui para a esquerda e encosta no outro átomo lá atrás. Ele também vai encostar uma vez aqui embaixo, né, nesse aqui. Aí agora eu tenho que imaginar o seguinte, que eu tenho outras células unitárias. A representação de uma célula unitária, eu tenho mais células unitárias encostando nela aqui, né? Como o arranjo cristalino ele é todo semelhante, por isso que eu tiro apenas uma amostra de célula para representar todo o conjunto, mas eu tenho um conjunto de mais células aqui dentro. Então vamos ver o que acontece. Aqui atrás eu vou ter outro átomo, para frente no caso, né? Para frente aqui eu estava encostando em outro átomo. Para cima também. Então veja, já são 5 átomos. E por último, encostaria um próximo átomo aqui embaixo, né? Então, basicamente a representação das demais células ligando aqui, eu teria isso aqui, ó, né? Então ele encosta na frente, atrás, esquerda, direita, para baixo, para cima. Então, o número de coordenação de uma célula unitária cúbica simples é igual a 6. Então, foram resolvidas 2 etapas, que seria o número de átomos básicos e depois o número de coordenação. Agora chega a terceira etapa, que é o parâmetro de rede em relação ao raio atômico. O que seria o parâmetro de rede? É o mesmo que a aresta da célula unitária, ou seja, como a célula ela é toda cúbica, né, todos os lados são iguais, uma aresta você consegue representar tudo o que está acontecendo aqui. Então vamos imaginar, como todos os lados aqui, todas as faces são iguais, vamos imaginar essa face da frente aqui. O que está acontecendo nessa face da frente aqui? Embora eu tenha esse elemento, essa fatia aqui, eu sei que em termos de volume representa a 1/8 de esfera, né? Mas se eu for fazer em termos de área, eu sei que essa fatia aqui ela vai representar R, o valor de R, ou seja, o raio de uma esfera, né? Tem metade do diâmetro de uma esfera aqui. Logo, a minha aresta vai representar 2 R's, porque eu tenho aqui um R e aqui mais um R. Então, a aresta é igual a 2 R's. Esse seria o parâmetro de rede em relação ao raio atômico. Encontrei as 3 etapas aqui, né? Agora eu sei a relação do parâmetro de rede em relação ao raio atômico. Vamos à nossa quarta etapa, que é encontrar o volume da célula unitária em relação ao raio atômico. Observação: o volume da célula unitária é a quantidade de espaço físico ocupada por uma célula unitária. Então, qual que é o volume que cabe aqui dentro de uma célula unitária? E como relacionar esse volume ao raio atômico? Pois bem,
Se isso aqui é uma aresta, né, se esse canto aqui representa uma aresta, o meu volume, sabendo que isso aqui é cúbico, vai ser aresta ao cubo, certo? Logo, substituindo a relação entre o parâmetro de rede e o raio atômico, que a gente acabou de desenvolver, e eu sei que a aresta é igual a 2 vezes R, introduzindo na equação aqui, eu vou saber que o volume da célula unitária vai ser 2R ao cubo. Né? Elevo o 2 ao cubo e elevo o R ao cubo. Então, a relação entre o volume da célula unitária e o raio atômico é o volume da célula igual a 8R ao cubo. Simples assim. Foram encontradas as 4 primeiras etapas, né? A quinta etapa agora seria encontrar o fator de empacotamento atômico. O que seria o fator de empacotamento atômico? Esse fator de empacotamento atômico de uma célula unitária é a soma dos volumes das esferas de todos os átomos no interior de uma célula unitária, sempre lembrando que nós estamos assumindo um modelo atômico de esferas rígidas, dividido pelo volume da célula unitária. Então, como que vai acontecer aqui? Vai ser o volume das esferas dividido pelo volume da célula unitária que a gente acabou de encontrar anteriormente, fazendo a relação com o raio atômico. Mas como que é o volume de uma esfera? Eu tenho isso aqui por definição, por equações e fórmulas, que o volume de uma esfera é igual a 4π r ao cubo sobre 3. Tá? O que isso significa? Como eu tenho que considerar uma esfera um átomo, né? Então uma esfera rígida representa um átomo, eu tenho que considerar o número de átomos básicos que eu encontrei lá, que foi a primeira resolução desse exercício. Né? Para esse caso, né, a quantidade de esfera que a gente tinha, a quantidade de átomos, era 1. Então, o volume da esfera aqui, o número de esferas dentro da célula unitária, vai acabar sendo o próprio 4π r ao cubo sobre 3, porque multiplicando por 1, no caso um átomo, vai ficar a própria equação. Então, bem tranquilo. Daí, a gente tem que substituir o valor do volume da célula, o VC, que foi encontrado anteriormente, e do volume da esfera, que a gente acabou de achar aqui, nessa equação do fator de empacotamento. Como que ficaria isso aqui? Então, aqui o volume da célula unitária também acabei de relacionar anteriormente. Ficaria assim, ó. O volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo e o volume da célula unitária é 8R ao cubo, que a gente acabou de calcular. Mas espera aí, eu posso simplificar isso, né? Se eu tirar os R's daqui, né, porque vai ficar R ao cubo dividido por R ao cubo, fica 1. Então, eu continuo com 4π sobre 3 dividido por 8. Mas eu posso simplificar mais ainda, porque aqui o 4 e o 8 são números múltiplos. Isso ficaria o quê? Meio, né? 4 sobre 8 é a mesma coisa que meio. Então, fica π sobre 3 dividido por 2. Resolvendo isso aqui, né, essa tratativa matemática aqui, eu encontro que o fator de empacotamento atômico da célula unitária cúbica simples é de 0,5236. O que isso implica? O que isso significa? Né? Significa que 52,36% do espaço da célula unitária está sendo ocupado e 47,64% é espaço vazio. Então, ó, onde eu tenho esfera rígida aqui é a representação dos 52,36%. Os 47,64% são os espaços vazios. Né? Isso é volume que ainda pode ser preenchido. Isso significa, lá na frente, que quando você quiser fazer uma ligação química com outro material, né, esse átomo de outro material vai ter que entrar nesse espaço que está sobrando aqui. Beleza? Então, encontramos o fator de empacotamento atômico. Agora, vamos encontrar a densidade do ouro, do níquel e do zinco se possuíssem esse sistema cristalino. Lembrando que tanto o ouro quanto o níquel e o zinco, eles não possuem o sistema
cristalino cúbico simples, tá? Mas se tivessem, quais seriam as densidades deles? Então, a densidade ou a massa específica de uma célula unitária é a quantidade de massa de um elemento químico que ocupa o volume da célula unitária. Então, a equação base seria isso aqui. Vamos ver o que significa cada uma dessas variáveis. O ρC seria a densidade da célula unitária, a unidade em gramas por centímetro cúbico. O Na seria o número de átomos. Foi a primeira coisa que a gente calculou lá no início do exercício, né? Quantos átomos estão representados dentro de uma célula unitária? No nosso caso é 1. A seria o peso atômico em gramas por mol. Uma observação, sempre a gente retira os dados de cada elemento químico na tabela periódica. Vc seria o volume da célula unitária, que também a gente calculou lá no item 4, né, fazendo uma relação com o raio atômico, e a unidade em centímetro cúbico. Na seria o número de Avogadro. Esse número é uma constante, tá? Seria 6,023 vezes 10 na 23 átomo por mol. Então, esse número sempre vai ser uma constante. Outra observação. Substitui a equação do volume da célula, Vc, que a gente encontrou, na equação da densidade da célula, ρC. Né? Então, aqui onde é que tem volume, né? Eu já achei a relação com o volume e o raio. Substituindo, nós teremos, né, essa configuração aqui, que seria 8R ao cubo no lugar do volume. Né? É a mesma coisa. Continuando aqui no cálculo da densidade, agora que a gente já sabe que equação utilizar, só fizemos mais uma observação. Tá? Para auxiliar os cálculos, utilizaremos a tabela periódica, que é a figura 2.6, e a tabela de raios atômicos e estruturas cristalinas de alguns metais, que é a tabela 3.1, ou seja, do capítulo 2 e o capítulo 3 do Callister, que é o livro-texto dessa disciplina de Ciência e Tecnologia dos Materiais. Então, a tabela ela tem essa configuração aqui, onde você tem vários metais, ela já demonstra a estrutura cristalina e também o raio atômico. Então, aquilo que eu estava dando spoiler para vocês, onde eu dizia que o ouro ele não tem a estrutura cristalina CCC, ele tem CS, que seria a cúbica simples, ele tem CFC, que é cúbica de face centrada. Né? Mas a gente vai calcular a densidade como se eles tivessem essa estrutura aqui. Então, essa tabela aqui, que é a tabela 3.1, será de auxílio para os cálculos, e a figura 2.6, que nada mais é a tabela periódica. Tá? Então, para o ouro, nós vamos utilizar o valor de raio atômico de 0,1442 nanômetro, tá? E utilizaremos também o valor de 196,97 lá da tabela periódica, que é o peso atômico em gramas por mol. Tá? Para o níquel, será utilizado o raio atômico de 0,1246 nanômetros, e da tabela periódica temos o peso atômico de 58,69. Por último, o zinco, nós vamos usar um raio atômico de 0,1332 nanômetro, e na figura da tabela periódica nós encontramos um peso atômico de 65,41 gramas por mol. Tá? Uma observação muito importante aqui. Todos os raios atômicos da tabela, eles encontram-se em nanômetro. Beleza? Só que, para aplicação na equação, onde a gente sempre tem ali os valores em centímetro cúbico e centímetro, então, sempre transformem aqui o raio atômico para centímetro. Tá? Eu tenho as unidades em nanômetro e serão convertidas para centímetro, senão não faz sentido, o nosso cálculo não vai bater. Beleza? Continuando aqui com o cálculo da densidade, agora que nós sabemos de onde tirar as informações e o que converter. A equação da densidade nós já tínhamos encontrado que é essa aqui,
simples. Substituindo os valores. Ó, veja que o número de átomos é 1, foi o primeiro item que a gente tinha encontrado. O peso atômico eu achei da tabela periódica, em gramas por mol. Aqui eu tenho 8 vezes o raio ao cubo, que é da tabela ali 3.1 do Callister, nós temos que converter para centímetro, tá? Então veja, lá estava o mesmo valor em nanômetro, que era vezes 10 na menos 9. Convertendo para centímetro, fica o mesmo valor, só que vezes 10 na menos 7, tomando cuidado sempre que é elevado ao cubo. E vezes a constante, que é o número de Avogadro, 6,023 vezes 10 na 23. Calculando isso, chegamos à densidade de 13,633 gramas por centímetro cúbico. Mesma coisa para o níquel. Substituímos valores. Agora, mudamos aqui o peso atômico para o peso atômico do níquel, encontrado na tabela periódica. Depois, substituímos também aqui o raio ao cubo, que seria 0,1246 vezes 10 na menos 7, só que em centímetros. E temos a densidade do níquel de 6,2966 grama por centímetro cúbico. E por último, e não menos importante, o zinco. Tá? Trocamos o valor do peso atômico, que é 65,41 da tabela periódica. Trocamos o valor do raio atômico, que é 0,1332 vezes 10 na menos 7 centímetros. Tá? E temos um valor de densidade igual a 5,7742 grama por centímetro cúbico. Então, está resolvido o meu problema com uma célula cúbica unitária simples. Beleza? E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Ficou alguma dúvida ainda? Deu para esclarecer bem todas as dúvidas? Se ainda tem alguma dúvida, deixa nos comentários aqui. Deixa também, se você quiser, comentário de alguma sugestão de um próximo vídeo que eu posso estar fazendo aqui. Se inscrevam no canal. E é isso aí. Bons estudos, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.